Olá, ouvinte! Eu sou Ronaldo Anunciação e acompanharei vocês nesta empreitada de conhecimento, escrita e produzida pelo professor Leonardo Campos. No quinto podcast da primeira temporada da série Comportamento Organizacional em Perspectiva, trouxemos considerações sobre liderança e importância da educação como um elemento motivador em escritores da liberdade. Sem convidados dessa vez, eu e o nosso realizador Leonardo Campos vamos trazer uma abordagem sobre o tema para inspirar vocês, nossos ouvintes. Ouçam, aprendam, reflitam e compartilhem essas ideias, combinado? Para começar, o professor Leonardo Campos vai trazer, em linhas gerais, a estrutura narrativa de Escritores da Liberdade. Professor, conta para os nossos ouvintes um pouco sobre a trama e as reflexões trazidas para comportamento organizacional. Bom, Escritores da Liberdade trabalha com... ele é focado, baseado em histórias reais, focado na história da professora Erin Gruhel. Ela vem de uma família de classe privilegiada, ela tem um marido, ela é uma professora que gosta de ir para a escola com seu colar de pérolas, bem arrumada, ela é idealista, né? Então ela quer falar de Homero, da Odisseia, ela quer falar dos grandes clássicos da literatura. Só que ao chegar nessa escola, que é a sua primeira experiência, ela já encontra obstáculos. Então ela tem a coordenadora e isso é muito reflexo da nossa realidade, né? Então esse filme ele é muito atemporal, digamos assim. Então ela vai ter a coordenadora que vai dizer que não adianta, que os livros da biblioteca não podem ser acessados por essa turma. Ela pega uma turma específica que é um teste para que futuramente ela tenha, vamos dizer assim, uma promoção. Ela vai dar aula em outros segmentos. E nessa turma, né, dessa sala, é uma turma problemática. Por quê? Por que problemática, né? Não são aqueles alunos aplicados que querem entrar na universidade. Então, a escola teve que aderir, por questões políticas, a uma junção. Então, aderir a um programa social para conseguir subsídios aí governamentais. E essa turma de pessoas de origens, digamos assim, diferentes da origem branca, né? Então você tem pessoas negras, você tem pessoas da América do Sul, mexicanos, imigrantes, uma série de outras pessoas que passam por um contexto constante de violência, tem histórias muito pesadas e que não estão muito interessadas ali no diploma, não estão interessados naquilo que a Erin, que é uma representante da elite branca dominante, que então ela não é bem-vinda, e aí acaba causando todo esse choque. Então o filme ele vai trazer reflexões sobre liderança. Ele é um filme que eu utilizo muito em contextos educacionais e para trabalhar liderança motivadora. Então dentro do contexto, que é o nosso contexto aqui de comportamento organizacional, a proposta de Escritores da Liberdade é justamente trazer a ideia de líderes que motivam. E se você é um bom líder, se você amadurece em seu processo de liderança, você consegue... Vamos dizer assim, estou buscando aqui a palavra agora, fugiu, mas você consegue administrar bem processos e conseguir estabelecer metas, bater metas, você consegue motivar o seu grupo e que essa equipe, né, e que essa equipe ela se sinta uma comunidade imaginada, ou seja, um grupo com que tenha uma integração, que busquem as mesmas coisas, que tenham um sentido, que façam a proposta inicial ali avançar. E a proposta dela é fazer com que essas pessoas busquem um futuro, além daquilo que já está pré-determinado. O mundo do crime, da prostituição, o mundo das drogas, o mundo a ideia da pobreza. Então que essas pessoas comecem a ler melhor, escrever melhor, gostar de ir à escola e buscar melhorar de vida. Professor Leonardo, liderar com empatia e saber se envolver com a equipe para direcioná-la é uma necessidade no âmbito do comportamento organizacional. Antes de adentrar na análise dos momentos específicos do filme, expõe para os nossos ouvintes a importância dos desafios da liderança e da motivação dentro do ambiente de trabalho. Bom, eu gosto muito das considerações que o Pablo González Blasco traz em um livro bem interessante, que inclusive tem um capítulo sobre Escritores da Liberdade e tantos outros filmes, que é Lições de Liderança no Cinema. E tem uma das partes que ele fala sobre liderança ética e também a questão do afeto. Então, assim, lembrando dessa leitura e trazendo aqui para o nosso podcast, a gente tem que pensar que liderar é cuidar.
dar exemplo, esbanjar otimismo, ser uma pessoa promotora de soluções. Dimensões variadas que um conhecido professor de filosofia descreve, né, no prefácio do livro, para nos ajudar aí a situar nesse contexto. Hoje nós presenciamos sinais de decadência por faltar nos executivos que detêm responsabilidades, trazendo aqui para o contexto do comportamento organizacional, esta grandeza de ânimo, né? São precisos líderes com generosidade e nobreza de espírito que evitem a vaidade e as posturas tortas. Líderes com forte e inquebrantável esperança, com uma confiança quase provocativa e a serenidade de um coração palpitante. Então, conhecimento próprio, descoberta da missão, currículo baseado em virtudes, torna-se bom para poder fazer o bem. São elementos da análise aí fatorial, né, para a gente pensar a questão da ética e da liderança, né, dentro desse contexto aqui que a gente está trazendo. Então, a gente tem que pensar que a liderança motivadora trabalha com questões ligadas aí a sentimentos, tá? O universo, gente, da afetividade, sentimentos, emoções e paixões, ele vem assumindo há um tempo já um crescente papel de protagonista dentro dos cenários educacionais. E também no mundo corporativo, né, que estabelece de modo cada vez mais consistente uma educação de âmbito próprio. Então, a abordagem pedagógica clássica, ela costuma dividir os objetivos educacionais em 3 grandes categorias: os cognitivos, os psicodinâmicos e as atitudes, onde se inclui a educação da afetividade e também da questão da ética. Nós já falamos, inclusive em outros podcasts aqui, né, sobre essa questão da liderança motivadora, da importância da inteligência emocional, dessa liderança que permite que as pessoas possam se expressar, que possam falhar, né, e ter esse feedback, ter esse retorno aí para compreender onde foi que ela errou, onde foi que ela pode melhorar, onde as coisas podem se ajustar. Então, Escritores da Liberdade, em específico, né, é romântico também, se a gente for pensar, é um filme sobre mulheres no comando, né, e lembra muito aquela questão, né, que os filmes de professores, geralmente, eles contam quase sempre a mesma história. Então, se você pegar Mentes Perigosas, Sociedade dos Poetas Mortos, O Sorriso de Mona Lisa, que são narrativas que a gente está trabalhando dentro desse contexto aqui, a gente vai ver que o filme trata de quê, né? Dos desafios que alguém apaixonado pela educação, eu posso me colocar inclusive nesse lugar, porque a gente tem uma plataforma, tem os livros, a gente poderia fazer uma aula básica só com slide, questões, toma aqui seminário, faça e aconteça, e aí durante a minha semana eu vou programando, roteirizando, assistindo, programando, ajustando podcast com os filmes, não para divulgar apenas o meu trabalho, mas para permitir que os estudantes também tenham protagonismo, consigam produzir o conteúdo, fazer o portfólio deles já no começo da graduação ou no meio, ou seja, que as pessoas se sintam de fato envolvidas ali dentro do processo. E aí nessas histórias que a gente vai encontrar, né, geralmente professores que vão ser inseridos dentro de contextos onde motivar é algo muito complicado. Como é que se motiva pessoas que vivem ali naquele contexto da sala 203, que a gente pode considerar assim o quartel-general de Henry, né? Que mais parece um campo de batalha. É permeado de ressentimentos, ódio. É muito mais isso do que uma classe em si. Então essa professora novata, ela tem a paixão que a gente pode considerar assim, ingênua do principiante. Ela se arruma com cuidado a cada manhã, pergunta ao seu marido, né, como é que ela tá, se ela tá bem, como é que ela tá se desenvolvendo, né, ali visualmente para ir para uma sala de aula, e ela chega na escola, ela vai encontrar dificuldades. Então assim, o filme é pra gente pensar também como é difícil você também ser um líder e conseguir motivar quando o seu entorno não te ajuda. Então ela tem uma gestão que não ajuda, ela tem colegas de trabalho que não acreditam na proposta dela. Então eu acho que a grande reflexão dessa questão é a resiliência. Eu acho que a resiliência é um dos grandes tópicos, aí, a palavra-chave para a gente pensar Escritores da Liberdade. O resultado é um resultado positivo, ela consegue de fato estabelecer o projeto que inicialmente ela tentou, mas isso tem um custo. E esse custo é algo muito, muito arriscado, inclusive, né? Porque ela perde o casamento, ela se expõe bastante, ela precisa lidar com a rejeição, né? Dentro da sua equipe de trabalho, dentro do local onde ela todos os dias
vai executar ali o seu trabalho. Então, Aaron e seus escritores da liberdade, eles publicaram seus diários, né, e estabeleceram uma fundação para reproduzir o modelo e perpetuar o sucesso da coragem de ensinar. Então, gente, a gente pode considerar, inclusive eu tomando aqui de empréstimo o livro Lições de Liderança do Cinema, que eu já citei, do Pablo González Blasco, que isso é a prova de que não é apenas carisma de uma sonhadora, mas a capacidade de se comprometer e de ter valentia de admitir que para educar não se pode colocar a vida entre parênteses. É muito interessante essa parte. É preciso educar na vida mesma, na realidade que nos circunda. E, nessa realidade, dar o melhor de nós. Essa é a verdadeira qualidade, gente, que se espera de um professor, que se espera de um líder motivador. Então, só para a gente amarrar essa pergunta, Escritores da Liberdade fala sobre uma liderança dentro do ambiente educacional, mas a gente pode alegorizar, trazer para a questão do ambiente corporativo e para pensar, se você tem um líder que motiva, um líder que é mais líder do que chefe em si, os resultados, eles com certeza serão muito mais satisfatórios para todos os envolvidos aí nos processos. Enquanto estávamos nos bastidores, o professor fez algumas revelações que eu, como seu estudante em algumas ocasiões e também parceiro de trabalho próximo, já testemunhei. A questão da doação para os estudantes, mesmo sem ter o retorno, é um desafio. Muitos não compreendem as metodologias, não acreditam na tentativa de motivar, dentre outras coisas. Professor, fala para o nosso ouvinte um pouco das suas histórias em sala de aula e também explica por que você acha que devemos refletir sobre o posicionamento da professora em alguns aspectos. Em relação a essas restrições, claro, o filme tem uma história belíssima, uma história edificante, só que a gente tem que levar em consideração uma coisa, uma qualidade de vida. Então, o que eu percebo é que a gente não pode romantizar a narrativa, romantizar as escolhas que ela fez e trazer isso como um parâmetro, um exemplo para todos. Então, o filme é utilizado como motivação, mas isso não significa que tem aspectos dele que a gente assim, não possa questionar. Então, a Erin, por exemplo, a gente tem que entender que a gente tem várias esferas na vida. Então, a gente tem a esfera profissional, pessoal, a esfera social, e isso precisa estar em equilíbrio. A gente não pode desequilibrar uma esfera para sobrepor a outra. Isso acontece o tempo inteiro. Às vezes a gente não está bem no social, no relacionamento, aí se joga no trabalho, mas isso tem que ser momentâneo, não só pode ser parte integrante constante da nossa vida. Então, a Erin, ela tem um casamento, ela construiu a vida junto com uma pessoa, ela tem um propósito de vida também, e assim, ela tá dando aula na escola, e aí ela vai arranjar emprego no outro lugar, e esse emprego no outro lugar que ela arranja toma muito tempo dela. Então, é aquela pessoa que não dorme, que não se alimenta direito, se a gente for levar assim numa interpretação, né? Por mais que ela tenha um estilo de vida acima da média, venha de uma família de uma classe, vamos dizer assim, privilegiada, mas ela prepara aqueles bolinhos todos, né, para a questão dos pais, beleza, que bonito, que edificante, não tem um valor. Não é que ela não tenha que fazer essas coisas, mas é preciso achar esse equilíbrio, principalmente em nosso contexto contemporâneo, muito frenético, né, que as coisas passam. Então ela vai passar o tempo inteiro cuidando dos outros, mas não vai cuidar de si mesma, porque essa é uma interpretação possível quando você está assistindo Escritores da Liberdade. E aí a gente tem que botar isso como questionamento. Eu cuido dos outros, mas se você não cuida de si mesmo, como você vai ter qualidade de vida, saúde mental, que é um ouro na contemporaneidade, nos dias de hoje tão difíceis, como é que você vai ter, inclusive, sustentáculos? Como é que você vai ter uma estrutura para cuidar do outro? Então, para cuidar do outro, você precisa estar bem com você mesmo. Então, cinema, né, literatura, inclusive esses discursos, eles são discursos que a gente pode ter várias interpretações. Então, essas escolhas, esse ponto de vista, não me faz desmerecer ou desinteressar por Escritores da Liberdade, até porque ele é tema do nosso podcast. Ele é trabalhado em minha formação com professores, para incentivar, motivar professores, é trabalhado no contexto da administração, como a gente está fazendo aqui nesse podcast. Como cinema também é uma narrativa muito bacana, muito bem desenvolvida. Mas esse comportamento da Erin neste aspecto é algo para a gente refletir, é algo para a gente pensar.
Professor, além destas questões de liderança, você também debate e trabalha em equipe, algo importante no âmbito do comportamento organizacional, ao trazer escritores da liberdade para os estudantes. Fala sobre este direcionamento para os nossos ouvintes. Essa pergunta é interessante, que a gente pensou, inclusive, depois do roteiro pronto, né, Rony? Mas, assim, a gente tem que pensar que a ideia, né, de equipe, ela vem basicamente de quê? De uma necessidade histórica do homem de somar esforços para alcançar objetivos. Objetivos que, se fossem tomados isoladamente, não seriam alcançados ou seriam de forma mais trabalhosa ou inadequada. E também está em posição que o desenvolvimento e a complexidade do mundo moderno, pessoal, tem imposto ao processo de produção, gerando relações de dependência ou de complementaridade de conhecimentos e habilidades para o alcance dos nossos objetivos. Então, o trabalho em equipe, ele pode ser entendido como uma estratégia concebida pelo homem para melhorar o quê? A efetividade do trabalho e também elevar o grau de satisfação dos envolvidos, do trabalhador. Hoje, pessoal, mais do que nunca, o trabalho em equipe ele tem sido incentivado em praticamente todas as áreas da atividade humana, mas ainda é um tema para se discutir com muita frequência. Vários autores têm destacado vantagens do trabalho em equipe sobre o trabalho individual. E apesar deste reconhecimento, o que a gente pode constatar na prática é muitas dificuldades em realizar o trabalho em equipe. Mas por que isso? Em parte se deve às diferentes percepções do que seja uma equipe de trabalho. E aí há vários autores, há várias definições, eu trouxe algumas para vocês aqui, né? Trabalho em equipe, né? Conjunto ou grupo de pessoas que se aplicam a uma tarefa ou trabalho. Conforme esse conceito, para ser uma equipe, basta que as pessoas trabalhem numa mesma tarefa. Não importa, neste caso, o significado, o objetivo que o trabalho tem para cada um, nem como as pessoas elas fazem o que elas se relacionam neste trabalho. Na medida que os componentes do grupo não compartilham os mesmos objetivos, podendo até ser objetivos conflitantes, pode-se encontrar situações nas quais o fracasso de membro do grupo seja intencional, então o boicote. Outra definição: conjunto ou grupo de pessoas que partilham de um mesmo objetivo. Este conceito é interessante, ele traz o seguinte, que é fundamental, o fundamental dele, na verdade, é que as pessoas tenham o mesmo objetivo, não importando como cada um pretende alcançá-lo. É o que a gente pode ver em Escritores da Liberdade, depois que a professora interage e atua dentro da sua linha de liderança motivacional. É como a equipe de futebol amador, em que os jogadores têm o mesmo objetivo, ganhar o jogo, mas não tem um esquema tático para vencê-los. E aí a gente vai para mais uma definição. Observem. Conjunto ou grupo de pessoas que, ao desenvolver uma tarefa ou trabalho, almejam um objetivo único, obtido pelo consenso e negociação. Já neste conceito aqui, ele amplia o anterior na medida em que o objetivo do trabalho não é definido externamente ao grupo ou por parte de seus componentes. O objetivo ele é resultante da discussão e negociação entre todos os membros da equipe. E aí nós temos mais duas definições, tá? Eu trouxe um monte de coisa aqui para vocês hoje. Conjunto ou grupo de pessoas que têm objetivos comuns e está engajado em alcançá-los de forma compartilhada. Esse conceito avança um pouco mais na medida em que as pessoas têm o mesmo objetivo e querem alcançá-lo de forma compartilhada. Provavelmente, neste caso, a equipe tem um plano para atingir o seu objetivo. E, por fim, há vários outros conceitos, tá? Eu estou trazendo apenas alguns. Conjunto ou grupo de pessoas com habilidades complementares comprometidas umas com as outras pela missão comum, objetivos comuns, obtidos pela negociação entre os atores sociais envolvidos em um plano de trabalho bem definido. Neste conceito, pessoal, reconhece-se o que? A diversidade de conhecimentos e habilidades entre membros da equipe, que se complementam e enriquecem o trabalho como um todo, construindo desta maneira para que a equipe tenha mais chances de atingir o seu objetivo. E mais, o grupo tem um projeto de como alcançá-lo. Então vamos pensar aí sobre isso. Atualmente, tem se agregado ainda a ideia de que no desenvolvimento do processo de trabalho, na busca de seus objetivos, os componentes da equipe deverão criar as condições necessárias ao crescimento individual e do grupo. E assim, para a gente pensar o funcionamento da equipe. Quando nos referimos a um determinado tipo de trabalho como sendo de equipe, é necessário que tenhamos claro que não há como conceber a equipe como algo que se passa à margem do próprio processo do trabalho.
O funcionamento das equipes ele pode apresentar diferenças significativas em função do tipo de trabalho que está sendo executado. Este, por sua vez, determina os conhecimentos e habilidades essenciais para o seu desenvolvimento e a necessidade de uma coordenação e de um plano de trabalho ora mais, ora menos flexíveis. Aí eu trago como exemplo para vocês aqui de um artigo chamado Texto de Apoio da Unidade Didática, 2 tipos de equipe, o time de futebol e uma orquestra sinfônica. Vejamos o caso de um time de futebol, para a gente alegorizar por aqui. Os componentes, gente, dessa equipe, eles têm o quê? Objetivos comuns, marcar gols, vencer jogos e ganhar campeonatos. Eles têm habilidades diferentes, goleiro, back, o atacante, e uma coordenação, um líder, né, que é o técnico, e um plano de trabalho, que é o esquema tático. Quando observamos atentamente o seu funcionamento, percebemos o quê? Alguns detalhes que a fazem um tipo de equipe bastante singular, né? Embora as habilidades e até as características físicas de um membro da equipe sejam diferentes, por exemplo, de um back, se for comparado a um atacante, nada impede que este outro componente marque gols, nem que o atacante ajude no trabalho da defesa ou que ambos substituam o goleiro. Podemos dizer que existe uma certa inespecificidade. Nossa, gente, grudou aqui, viu, no trabalho dos jogadores. A atuação do técnico, coordenação, que a gente pode pensar aqui alegoricamente como líder, no momento de uma partida, pode ser prescindido, sem que isso signifique necessariamente o fracasso da equipe. Temos vários exemplos nos quais o técnico não estava presente, né, e o time ganhou a partida. Observamos ainda que, no decorrer de uma partida, alguns jogadores podem assumir a coordenação da equipe na execução de uma tarefa específica. Por exemplo, organizar a defesa quando o time está sendo atacado, comandar o ataque, preparar uma jogada, dentre outras possibilidades. O plano de trabalho ele é bastante flexível e pode mudar de acordo com as circunstâncias, sem que isto implique na derrota da equipe. Aliás, pessoal, é justamente esta flexibilidade que permite ao time se adaptar a uma nova realidade no transcorrer de uma partida, como, por exemplo, quando da expulsão de um dos seus jogadores ou quando se faz necessário assegurar um resultado que seja considerado satisfatório. E pensando nisso tudo que eu falei aqui, gente, a gente pode trazer isso para um ambiente corporativo, organizacional, pensar nossas dinâmicas dentro de uma equipe de trabalho. No caso da orquestra sinfônica, os componentes desta equipe têm um objetivo comum: executar uma sinfonia. Conhecimentos e habilidades diferentes, o pianista, o violinista, o clarinetista, uma coordenação, que é o líder, no caso, o maestro, e um plano de trabalho, que são as partituras. Diferente do time de futebol, que eu citei agora há pouco, na execução de uma sinfonia, o pianista jamais fará o trabalho do violinista ou vice-versa. Então nós podemos dizer que existe uma alta especificidade no trabalho dos músicos, ou seja, o pianista sempre tocará piano e o violinista sempre tocará violino. O trabalho do maestro ele é o quê? Fundamental aí como líder. Por mais competentes que sejam os músicos, individualmente, sem a coordenação do maestro, a equipe não conseguirá alcançar o objetivo de executar uma sinfonia. O plano de trabalho, então, ele é rígido. Um músico jamais poderá substituir sua partitura durante a execução de uma sinfonia. Estes quatro elementos que eu citei aqui, objetivos, conhecimentos e habilidade dos membros da equipe, coordenação do trabalho e plano de trabalho, sempre estarão presentes e vão fazer o quê? Vão determinar o funcionamento de uma equipe. E aí nos leva para um questionamento que eu sempre apresento e que eu lembro muito quando eu trabalho com essas narrativas aqui que a gente está tratando no podcast e falo de comportamento organizacional. Como um grupo se torna uma equipe? Uma das mudanças, pessoal, mais significativas de nossa época é a passagem da ação individual para o trabalho em grupo. Então, na contemporaneidade, nós podemos identificar o quê? Vários tipos de grupos de trabalhando nas mais diferentes situações. Alguns conseguem até tornar-se equipes e outros permanecem apenas como grupos. Uma questão surge diante disso. Quais são os elementos fundamentais que marcam esta diferença e o que devemos considerar para construirmos uma equipe de trabalho? E aí vocês devem levar isso para a vida de vocês, tá? Podemos identificar alguns elementos para a transformação de um grupo de trabalhadores em equipe de trabalho. O grupo conseguir vislumbrar vantagens do trabalho em equipe, complementaridade, interdependência e sinergismo das ações, em relação ao trabalho isolado, individual. Outra coisa, a disposição de compartilhar objetivos, decisões, responsabilidades e também resultados.
Outra coisa, a necessidade de definir com clareza os objetivos e resultados, individuais e do grupo, que pretende alcançar. A importância de construir em conjunto um plano de trabalho e definir a responsabilização de cada membro do grupo para alcançar os seus objetivos. A necessidade da avaliação constante dos processos e dos resultados também. Outra coisa, a percepção de que o fracasso de um pode significar o fracasso de todos e que o sucesso de um é fundamental para o sucesso da equipe. Outro ponto, a importância de se garantir a educação permanente de todos os membros da equipe. A necessidade de aprimorar as relações interpessoais e de valorizar a comunicação entre os membros da equipe. A disposição das pessoas em ouvir e considerar as experiências e saberes de cada membro do grupo. O trabalho em equipe não implica em eliminar as diferenças existentes entre seus membros, que podem ser diferenças sociais, culturais, entre outras, e sim trabalhar essas diferenças, os conflitos e também, finalmente, é fundamental que os objetivos e resultados definidos se constituam em desafios constantes para quem está junto, algo que instigue cada integrante. Então, aí, como a gente pode perceber, fazer de um grupo de trabalhadores uma equipe de trabalho é realmente um grande desafio. E é o que Henry vai fazer com seus estudantes, né? Trabalhar a força desses estudantes e conseguir transformar suas realidades. É um desafio que passa pelo aprendizado coletivo da necessidade de uma comunicação aberta, de uma prática democrática que permita o exercício pleno das capacidades individuais e uma atuação mais criativa e saudável de cada sujeito. Isso evita o quê, gente? Evita a cristalização de posições, a rotulação, a deterioração das relações interpessoais. Desta forma, o grupo poderá buscar os seus objetivos, responsabilizando-se solidariamente pelos seus sucessos e também pelos seus fracassos. Chegamos ao final do nosso podcast, parte integrante da série Comportamento Organizacional em Perspectiva. No próximo episódio, trabalharemos com o drama Sociedade dos Poetas Mortos, tendo em vista refletir sobre a cultura organizacional, além de mais lições sobre lideranças inspiradoras. Não deixe de compartilhar essas ideias, combinado? Até a próxima!